Graças a Deus, meus irmãos. Quero agradecer os irmãos e irmãs que acorreram ali ao nosso estande e adquiriram a nossa obra e outras obras. Nós temos o prazer, me permita aqui, de termos recebido o Gutierre Siqueira. É um companheiro, um amigo nosso, que veio também prestigiar a escola bíblica, pelo menos hoje. Eu não sei se ele vai ficar mais dias. Ele mora em São Paulo, trabalha lá em São Paulo e enfrentou o trânsito para vir aqui dar um abraço no colega. Ele é um autor da casa, com 2 livros escritos, Revestidos de Poder, primeira obra publicada pela CPAD. Eu tive a honra de prefaciar, e a segunda obra, O Espírito e a Palavra, que inclusive não tem mais nenhuma lá no estande, porque foram todas vendidas. Então, Gutierrez, te agradeço aí pela sua presença aqui, amigo. Está com a gente. E o nosso livro ainda tem algumas unidades lá. Os irmãos que não pegaram, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, depois que acabar a reunião, eu estarei me dirigindo novamente para lá, para dar mais algumas assinaturas e dedicatórias. Irmãos, vamos avançar a nossa temática e partir adiante, verificando aquilo que podemos entender acerca do equilíbrio entre racionalidade e espiritualidade. Entender que é importante que usemos a razão, é importante que pensemos, não existe como ser humano sem o exercício do pensar, não é possível ser humano sem raciocinar, a gente precisa usar a razão, e a gente usa a razão para processar informações, para apreender as coisas, para aprender conceitos, teorias, profissões, produzir arte, que é o tema da doutora Daniela aí nessa semana na escola bíblica. Os irmãos vão aprender sobre arte, não percam. Então veja só, essas expressões do espírito humano são produto do exercício da razão. Então ninguém aqui, para ficar bem claro, está condenando o uso da razão e defendendo o obscurantismo ou irracionalidade. Não. Ninguém está defendendo isso. Mas está também, de certa forma, coibindo uma espécie de deusa do racionalismo, em que se elege essa única categoria e forma de apreensão da realidade, para poder agora classificar como verdade todas as coisas, sendo que a razão ela é histórica, a razão também é produto da história, ela se desenvolve dentro de um espectro da história, não é? As coisas que acontecem, elas formam a nossa racionalidade, a nossa forma de ver o mundo. Então, por exemplo, quando os europeus chegam aqui no Novo Mundo, que é onde nós estamos, eles vêm do Velho Mundo, as grandes navegações iniciam-se por volta do século XVI, e eles descobrem, na verdade eles encontram, porque ninguém aqui estava perdido para ser descoberto, mas eles chegam aqui, aportam aqui, eles então vão julgar os nativos com a perspectiva europeia, com a visão de mundo europeia, que era, por assim dizer, civilizada. Tinha porque o processo civilizatório, ele não é linear. Ele depende das circunstâncias históricas em que ele se desenvolve. Então, por exemplo, o Brasil, se considerar da chegada dos europeus para cá, é um país muito novinho, 519 anos, então ele é novinho. E sendo novinho, se a gente for ver, se fosse para analisar com as categorias do desenvolvimento da história mundial, a gente vai entrar na Idade Média agora. Não é? A Idade Média, no mundo ocidental, ela é considerada o quê? Da queda de Roma até a Reforma Protestante. Cerca de final do século V até o início do século XVI. Então a gente tem esse período de 1000 anos. Então, se a gente for considerar isso, nós estamos agora, dentro do processo civilizatório, para entrar no que seria uma Idade Média do Brasil. Só que nós não vamos passar por esse processo, porque pela influência
do próprio sistema de interação, de comunicação, de interrelacionamento e de redes sociais, a gente não vai passar por esse processo. Só que o Brasil, ele tem características próprias. Então, quando os europeus aqui chegaram, eles analisaram com as suas categorias de pensamento, com o seu processo civilizatório, a situação dos nativos, dos tupiniquins. E aí o que eles classificaram? São bestas, não têm alma, são desprovidos de inteligência, não têm religião. Não tem nada disso, na verdade. Eles tinham todo um sistema também de organização, tinha lá o xamã, tinha lá a sua organização humana da forma deles, porque eles não tinham conhecimento da revelação. Então eles organizavam a religiosidade, o trabalho, todas as demais coisas segundo as suas formas de ver. Então, dentro desse encontro de culturas, claro que com a supremacia europeia, da cultura branca, é que a gente foi ser formado, que a gente foi ser constituído. Então, cada povo tem a sua forma de enxergar o mundo, e eles, da forma como eles enxergavam o mundo, eles tinham a sua forma de racionalidade, que era diferente, obviamente, da forma de racionalidade dos europeus que já tinham inventado, né? Já tinha conseguido singrar os mares, já tinham descoberto que a terra não era plana, que não tinha um abismo no final que caía os navios, porque percebiam que a vela não caía de uma vez, né? Ela ia sumindo paulatinamente a embarcação. Então eles conseguiram já descobrir tudo isso, ao passo que os nativos aqui não tinham nenhum desses conhecimentos. Não havia esses conhecimentos. Mas eles tinham a sua racionalidade dentro do que eles entendiam ser razoável. Então, não existe a racionalidade, ela é dependente do desenvolvimento histórico, não é? Hoje o Brasil produz ciência. Alguém pergunta assim, se existe teologia brasileira. Eu perguntaria, existe ciência brasileira? Eu penso que sim, porque a ciência brasileira seria a ciência desenvolvida por um cientista que é brasileiro, que inventa alguma coisa dentro da robótica, dentro de qualquer outra área. Ele é um cientista brasileiro que produz ciência a partir do seu contexto do Brasil, com regras que são universais, mas ele produz. É ciência. Então, a mesma coisa existe sim, teologia brasileira. Existe teologia pentecostal? Sim. É teologia produzida por teólogos pentecostais. Então, e esses teólogos pentecostais possuem em comum com a tradição cristã no mundo, como o pastor Ezequias hoje, até nós gravamos um vídeo muito curtinho lá na casa dele, falando das tradições da fé cristã, que é trinitariana, que crê na suficiência das Escrituras, que crê na pecaminosidade humana, que crê na divindade de Jesus, no seu nascimento, na sua concepção virginal, né? E na sua morte vicária com a ressurreição, que crê na manifestação do Espírito Santo, que crê em milagres. Então, são elementos da tradição cristã que nós desfrutamos. Agora, existem outros aspectos que estão mais dentro de pormenores de cada confissão e segmento cristão, que devem ser produzidos por teólogos daquela confissão. Não é razoável que nós estudemos pneumatologia por mão de teólogos que não creem no Espírito Santo como, não só eles creem como terceira pessoa da Santíssima Trindade, não em grau de importância, lógico, mas didaticamente apenas para dizer que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas não acredita que essa terceira pessoa da Santíssima Trindade interage conosco, fala conosco, nos guia, nos nutre, nos enche de poder, aquilo que o texto bíblico diz. Então, esse tipo de teologia não me parece ser razoável que a estudemos e a tomemos como... Até que estudemos sim, mas não que a tomemos como parâmetro para avaliar o que acontece aqui, dentro da nossa comunidade, em relação à fé carismática e pentecostal. Não é razoável que se pegue o ponto de vista racionalista, cessacionista, para avaliar aqui. Não. Seria a mesma coisa de pegar um texto pneumatológico de um teólogo pentecostal para avaliar o cessacionismo. Lógico que vai haver uma disparidade. E aí a grande questão é, quem está certo?
Quem está certo é a Bíblia é a regra. A Bíblia é a regra. Só que aí, o que se discute, né? O que faz a gente diferir desse tipo de segmento cristão? É que nós não apenas lemos na nossa Bíblia que o Espírito Santo de Deus separava pessoas lá no Antigo Testamento para exercício ministerial, revestiu de poder os primeiros discípulos, os quase 120 no cenáculo, depois se manifestou em Samaria e em outros momentos da história, que está registrado no livro de Atos. A gente não vê o Espírito Santo como algo que aconteceu naquele passado do primeiro século. A gente experimenta a atuação do Espírito Santo nos nossos dias, na nossa realidade. E isso faz toda a diferença no momento da gente ler o texto bíblico. Essa experiência, ela na verdade ilumina o texto bíblico de uma forma que faz com que a gente consiga entender a atuação do Espírito Santo e entender o que acontece no texto bíblico de maneira sem igual. Isso não significa que somos melhores do que ninguém. Significa apenas que a gente permitiu, na medida da fé que o Senhor nos deu, acreditar que tem mais para nós. Quem não crê, é aquilo que o pastor Ezequias disse hoje, desfruta menos. Nós cremos e desfrutamos mais do oceano do Espírito. Simples assim. Simples assim. Então veja, irmãos. Perdão. Isso significa, e eu chego agora no ponto de número 3, na página 15, que é preciso se fazer uma revisão teológica. Revisão dentro de um pensamento desprovido de piedade pode significar uma destruição de bases da fé. Mas não é o que eu proponho aqui. O que eu proponho aqui é rever uma teologia que não acredita na atuação do Espírito Santo de Deus, que restringe a atuação de Deus e condiciona a fé à não experiência. Porque se nós somos acusados de sermos pessoas que acreditamos na atuação divina por causa da experiência que temos, e é verdade em parte isso, é colocado na boca de detratores como uma forma pejorativa de nos classificar. Vocês creem nessa atuação do Espírito Santo porque vocês têm experiência. Nós poderíamos virar o argumento e dizer o seguinte: vocês não creem porque vocês não têm experiência. Porque versículo na Bíblia que diga que o Espírito Santo de Deus, no dia que desse o ponto final do último versículo, deixaria de atuar? Não tem. Tem esse versículo na Bíblia? Que diz assim, ó, cessou o Espírito Santo de Deus a partir do cânon fechado. Tem, pastor Ezequias? Não tem, né? Então, se não tem, significa o seguinte: quem permite, experimenta do oceano do Espírito. Quem não permite, perde essa oportunidade. E então, se nós somos acusados de acreditar nisso porque experimentamos, quem não acredita pode também ser devidamente acusado de não acreditar porque não experimenta. E isso significa o seguinte: deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Não vale responder o sol. De dia tem estrela no céu? Só que a gente não vê. Mas não é porque a gente não vê que não tem. É só esperar chegar a noite que a gente enxerga. Estão entendendo? Mas tem. De dia as estrelas estão todas lá. Então, eu não enxergar não significa que não exista. Que eu não veja. Então, eu não posso de forma nenhuma pegar, né? Porque eu estou vendo de um lado da história e achar que eu estou vendo toda a história. Isso é restringir Deus a categorias simplesmente cognitivas, teóricas. E o que acontece, meus irmãos? O moderno movimento pentecostal, que é acusado de ser anti-intelectualista,
A primeira manifestação do século XX se deu no dia 1º de janeiro de 1901, conforme está registrado, no Texas, numa escola teológica chamada Bethel. Charles Farrar era o dono da escola e professor, e estava lecionando, justamente falando sobre Atos dos Apóstolos. E no momento que ele expõe essa aula, uma aluna, chamada Agnes Osman, se manifesta dizendo: mas isso é para hoje? No meio da aula, eu quero saber, isso é para hoje? Porque se isso aí for para hoje, eu quero experimentar agora. O Charles Farrar não era ainda batizado no Espírito Santo, mas ele falou: vamos orar aqui, no meio da aula. Orou, e a Agnes foi batizada no Espírito Santo na aula. A história diz que ela parece que falou chinês por 3 dias sem parar. Ela experimentou o que alguns teólogos chamam de xenolalia. Não foi a glossolalia, não foi línguas que são desconhecidas por quem fala e por quem ouve. Era uma língua desconhecida para ela, mas que existe no mundo. E por conta desse evento particular, houve o equívoco dos primeiros do moderno movimento pentecostal acreditar que o batismo do Espírito Santo, eles entendiam corretamente que era para capacitação evangelística, e é de verdade. Mas eles entendiam que ele dotava a pessoa de um conhecimento de uma língua que ela não conhecia para ela poder ir para aquele país evangelizar. Isso foi corrigido depois, no decurso da história, se estudando, foi percebendo que essa ideia ela era reducionista. Então, o que é, na verdade, a teologia, senão a tentativa de traduzir em palavras aquilo que acontece na experiência, na realidade. Só que a teologia precisa ser ciosa do fato de que ela tem que se permitir a revisão todas as vezes que se tiver mais luz acerca de um ponto em que ela se equivocou. E ela se equivoca por conta da falibilidade dos produtores de teologia, que são seres falíveis. Não são seres absolutos, não são deuses. São homens, são mulheres, são seres humanos. Então, ela tem que ser ciente e ciosa de sua falibilidade. E permitir-se revisar quando há essa necessidade. Então, corretamente entendido, a teologia não é algo caído do céu. Ela não é algo caído do céu. Ela é produzida a partir de exegese, interpretação bíblica, que por sua vez passa pelo crivo da teologia bíblica para depois se transformar em teologia sistemática. Mas aí, essa pessoa que está fazendo teologia, ela está dentro de um contexto. E se ela faz teologia dentro de um contexto, por exemplo, do século XVII, em que tudo tem que ser provado pela razão, tudo tem que passar pelo crivo da ciência, tudo tem que passar pelo crivo do positivismo lógico, não é? A ideia de exatidão, a ideia de perfeição, a ideia de não dúvida alguma. Então, a teologia foi elaborada a se encaixar perfeitamente dentro desse pensamento. De forma que os teólogos diziam que o que não pode ser provado cientificamente não merece ser crido. Tem teologias históricas, né, famosas, volumosas, produzidas até hoje, como a do Charles Hodge, por exemplo. Me permita aqui citar. Né? É uma teologia sistemática. Quando você lê, você percebe que ele diz: aquilo que você não pode provar pela ciência não é merecido de fé, você não deve crer. Meu Deus, irmãos, principal acontecimento do cristianismo, que é a ressurreição, contraria a lógica humana. Ou você crê por fé, ou você não crê. Ou você crê na suficiência do testemunho da Escritura, ou você não crê. Porque você não vai reproduzir em laboratório, você não vai conseguir provar mas Jesus existiu historicamente. Sim, você pode até provar a existência histórica de Jesus. Você pode provar uma série de coisas. Mas ou você crê de fato que ele ressuscitou e que, tendo ressuscitado, e é o primeiro dos que deveriam ressuscitar e que nós vamos também, ou você crê nisso por fé,
ou você vai deixar de ser crente, porque não acredito que você possa produzir isso em laboratório. Então, essa forma de pensar é contrária à lógica, mas não significa que a lógica está certa. É que a lógica não detém o poder de analisar algo que, na verdade, está além dos seus domínios. Aí voltamos lá no texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 2, mas principalmente o que está escrito no capítulo 1, que a sabedoria, a loucura de Deus é mais, né, isso que foi reputado como loucura, o nascimento e a morte e a ressurreição de Jesus, é mais sábia do que toda a sabedoria dos homens junto. Ou a gente crê nisso por fé, ou a gente de fato vai sucumbir na fé. Não há condição de se acreditar nisso do ponto de vista científico, e não há necessidade. Porque se eu precisar que se prove na ciência para eu acreditar, não é fé, é lógica. E se é lógica, pode ser qualquer momento desconstruída, quando alguém descobrir que aquela lógica é ilógica. Igual quando descobriram que o geocentrismo estava errado e o heliocentrismo estava certo. E que depois descobriram que o heliocentrismo, na verdade, não está completamente certo, a não ser acerca da nossa galáxia, a Via Láctea. Em outras galáxias deve funcionar de outra forma. Agora, é importante entender o seguinte, meus irmãos. Entender uma coisa muito interessante. Como crentes, nós temos um postulado de fé básico, insubstituível. Tá? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é a única autoridade em matéria de fé e doutrina para nós. É a Bíblia. Agora, a Bíblia, e aqui eu me recordo de uma reflexão onde se diz justamente o seguinte: a Bíblia, no seu estado puro, seria para você, no estado puro seria recitar a Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego o Novo Testamento. Quando se produz uma pregação sobre o texto bíblico, já não é Bíblia puramente, mas é a Bíblia interpretada por mim, que pode ser uma interpretação fiel ao texto, ou pode ser meramente uma distorção do texto, ou pode ser meramente um casuísmo, ou ponto de partida para eu dizer o que eu quero. Então, o que é que vai fazer, o que é que vai provar que eu estou mais ou menos certo? Um auditório que, dotado de sabedoria divina, de pessoas comprometidas com Deus, de pessoas que estudam a palavra de Deus, que vai crivar e vai me passar no seu escrutínio. Além da liderança que está ouvindo. Não sou eu que vou determinar aqui o que vem a ser certo ou errado. Agora, mais uma coisinha. Eu cito muito John Stott nesse texto aqui, e se fosse hoje eu ia citar o Lloyd Jones, já que fosse para citar, porque o Lloyd Jones era mais carismático do que o Stott, eles até brigavam por causa disso. Porque se tem uma coisa que crente gosta de fazer é brigar. Principalmente quando ele estuda muito, fica vaidoso. Então ele quer que o seu ponto de vista prevaleça sobre os outros. É uma vaidade tremenda. Aqui em Jundiaí não tem, mas por aí pelo Brasil tem. Tem gente vaidosa. Então, o Stott, ele não é referência, ele é muito bom, teólogo. Ele era anglicano, né? Celibatário. Era bem paulino mesmo. Então, assim, o Stott não pode ser tomado como referência para nós nesse ponto. Por quê? Porque ele condena o uso das emoções, o uso dessas experiências com Deus, o uso. Ele é muito fechado nesse sentido, ele é muito aberto em outros. Inclusive, eu quero informar aqui para quem não sabe, né, que tem um livro do John Stott, Entenda a Bíblia. Lá ele explica claramente que ele cria em seres pré-adâmicos, tá? Ele era evolucionista, só quero aqui dizer para os senhores e senhoras que gostam muito do Stott, que ele não era criacionista de terra jovem, tá bom? Ele cria em estágios anteriores a Adão, em seres pré-hominídeos, etc., tá bom? Só para os irmãos entenderem. Assim, ele era muito conservador em algumas áreas e era bem aberto em outras. Então, isso é só para os irmãos entenderem que absoluto, só a Bíblia. Como é que é? Foi capelão da rainha da Inglaterra. Um homem muito piedoso, era um homem de Deus, tá? Sem dúvida. Eu não estou aqui classificando o Stott como nós, só estou dizendo. Era um ser humano, tá bom? Só para a gente entender, não dá para endeusar ninguém. Então, morreu nonagenário, praticamente, né?
era ornitólogo praticamente, gostava de ficar observando lá nos parques de Londres, né, os pássaros, etc., e produziu dezenas de livros. Eu tenho vários dele lá. Ele diz uma coisa interessante aqui, ele condena muito a experiência, etc., mas ele diz uma coisa interessante aqui, que eu não sei se ele pensou nisso nele mesmo, né? Porque às vezes a gente diz as coisas, só que a gente não pensa que a gente está incluído no que a gente está dizendo. Ele diz o seguinte, página 15 aí, ele diz que o nosso temperamento tem mais influência na nossa teologia do que geralmente imaginamos ou admitimos. O nosso temperamento, ele vai no momento da gente fazer teologia e tempera, literalmente, os nossos pensamentos. Ele exerce. Então, se eu tenho um temperamento fleumático, produz uma teologia meio, né, assim, sensitiva. Se eu tenho um temperamentozinho mais sanguíneo também. Estou brincando com vocês, mas o que eu quero dizer é o seguinte: será que o John Stott parou para pensar que ser apático também produz teologia apática? Ou seja, dizer que o temperamento influencia a produção teológica e pensar só em quem é emotivo, tem que também virar para o lado de quem é introspectivo demais, porque a sua introspecção também vai gerar influência na sua teologia. Então eu quero saber se ele considerava que ele também estava incluído nessa análise. Os irmãos estão me entendendo ou não? Ou seja, a pessoa duvida de tudo, mas ela duvida de si, duvida da dúvida dela também. Então assim, tem que incluir no processo. Não pode colocar para os outros só, tem que colocar você também dentro. Então, a pessoa que é muito pentecostal vai produzir uma teologia muito carismática. Tá bom, e a pessoa que é muito sensacionista vai produzir uma teologia árida e sensacionista. Simples assim. O pressuposto vai valer para um lado e para o outro. E para nós pentecostais, a gente tem que procurar uma teologia que, na verdade, corresponda àquilo que a Bíblia coloca, ou seja, a natureza daquilo que é sobrenatural. Está no texto bíblico desde o Antigo até o Novo Testamento. Essa sobrenaturalidade tem que estar presente como pressuposto da produção teológica, para ser coerente. Então veja só. A pergunta que o Roldan coloca aqui é o seguinte: como a gente coloca só a Bíblia como regra, a grande pergunta é: o pentecostal vai tomar a regra de quem para ler a Bíblia? De um teólogo pentecostal ou de um teólogo sensacionista? Do teólogo pentecostal, meus irmãos. Não tem nem dúvida. Porque o teólogo sensacionista, ele crê na Bíblia? Crê. O teólogo pentecostal também crê? Crê. Onde é que está a diferença dos dois? Está no pressuposto. Hã? O pastor Ezequias fala que o sensacionista é deísta. É o deísta evangélico, né, que você falou, né? É porque ele não crê na intervenção divina, né? Então veja só, ele vai produzir teologia com essa ideia na cabeça. E vai dizer que essa ideia está na Bíblia. Por quê? Mas não é que está na Bíblia, ele projeta dentro da Bíblia. E o pentecostal? Aí ele vai poder fazer a mesma acusação. Ele vai dizer que não está na Bíblia, mas o pentecostal projeta. Não, mas a Bíblia conta um monte de milagre. Desde o começo. A Bíblia mostra a fala do Senhor Jesus Cristo, depois a fala de Pedro, falando sobre a necessidade de nós experimentarmos a experiência do Espírito para poder ter condição de levar o testemunho do reino adiante. Jesus fala disso e Pedro também fala. Não só para eles, mas a tantos quanto o nosso Senhor chamar os que estão de longe. Então, o que a gente crê está na Bíblia e a gente experimenta na realidade. Então veja só, como a gente diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, fonte de doutrina, uma pergunta para a gente pensar, está aí na página 16, já estou terminando. É uma pergunta feita pelo teólogo Alberto Roldan. O que devemos fazer quando um texto bíblico ameaça o sistema teológico que adotamos? Quando a gente lê um texto que contraria frontalmente o que a gente adota. Ele pergunta, o que a gente deveria fazer? Ele falou, só tem duas alternativas se a gente diz que a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Ou a gente muda o sistema, ou a gente muda a Bíblia. A Bíblia dá para mudar? A não ser que você adultere a Bíblia. Crie uma versão segundo a sua cabeça. Não dá para mudar. Então o que a gente tem que mudar? É o sistema teológico. Só que o problema é que quando, o Charles Finney diz isso aqui na sequência, quando a gente transforma o sistema teológico num papa morto, aí fica difícil, porque a gente diz que não pode mudar o sistema teológico. Aí a gente fica tentando contornar os textos bíblicos que confrontam o nosso sistema teológico,
jogá-los para debaixo do tapete, como sujeira, e condenar as pessoas que são diferentes de nós. Não foi isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes? Aqueles habitantes das 15 nações representadas ali, 15 ou 16, quando olharam os quase 120 falando em línguas, e estava cedo, primeiras horas do dia, e disseram o seguinte: estão bêbados. Era a interpretação racionalista do fenômeno. Estão bêbados. Quem não compreende as coisas do Espírito, o homem natural, não vai conseguir avaliar algo do Espírito, porque ele está avaliando de forma natural. E as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Como eles são naturais, primeira coisa, estão tudo bêbados. Aí Pedro vai dizer: rapaz, está cedo, nessa hora do dia esses homens estão bêbados. Isso aqui é o que foi profetizado lá em Joel, o profeta Joel falou disso. E aí Pedro faz a sua primeira grande pregação. E ele busca num texto do Antigo Testamento o fundamento para a experiência que estava acontecendo ali. Que Pedro faz, na verdade, é uma apologia do fenômeno do Espírito, o que nós podemos chamar do embrião do pentecostalismo que estava acontecendo ali naquele momento. É o que nós, teólogos pentecostais, crentes pentecostais, precisamos fazer hoje. É naquele tipo de manifestação decadente. Vamos pegar Coríntios, vamos pegar a epístola de Paulo a Coríntios, capítulos 12 a 14, vamos trabalhar em cima disso, vamos corrigir. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou falando de uma coisa particular aqui, agora vou fazer igual Paulo: digo eu, não o Senhor. Eu prefiro lidar com menino na fé do que com fariseu. O menino você ensina. O fariseu, meu irmão, tem jeito para ele não. Que ele está tão cheio de si, tão cheio de convicção. O fariseu é a lagarta que ainda não virou borboleta. A lagarta que não virou borboleta, ela está numa folha. E ela acha que o mundo inteiro é aquela folha. Só que a folha está num galho de árvore. E o galho de árvore tem dezenas de outras folhas. Aquele único galho. A árvore toda tem milhares de folhas. E a árvore está dentro de uma floresta que tem milhares de árvores. Só que a lagarta acha que o mundo todo é só a folha dela. Só quando ela vira a borboleta que ela descobre que o mundo é mais amplo. Então o fariseu é a lagarta que vive numa folha e acha que tudo se resume àquela folha. O menino é a borboleta descontrolada, está voando e não está inconstante. Então precisa de doutrina, precisa de ensinamento. Então, sendo bem sincero com os irmãos, eu prefiro lidar com meninos que você pode ensinar do que com fariseus empedernidos que não tem mais como aprender. Eu prefiro lidar com meninos que experimentam o poder do Espírito e saem até dançando no Espírito e podem ser ensinados, do que gente que fica olhando de longe, não acredita mais no poder do Espírito Santo de Deus, não fala em língua estranha e fica criticando. Eu critiquei muito pregador já. Eu tive uma fase da minha vida que eu criticava pregador. Hoje eu entendo assim: pregador e ensinador pentecostais têm que dar as mãos. A igreja precisa de evangelistas e precisa de ensinadores. Eu não concorro com nenhum evangelista concorre comigo, não. Se ele não fizer algo que deturpe o texto bíblico, se ele não fizer algo que ofenda a palavra de Deus, tá? Mas só for o temperamento dele, deixa ele pregar. Quando Priscila e Áquila encontraram Apolo, o que eles encontraram? Encontraram um pregador eloquente que não conhecia o Espírito, o poder do Espírito. O que eles fizeram? Ensinaram o pregador. Então, pregadores, aprendam com os ensinadores. Aprendam com os ensinadores. E preguem na sua eloquência, preguem no seu avivalismo. Não tem problema, vamos fazer a obra de Deus. Eu vou dar a mão com os meus amigos pentecostais, pregadores, que querem pregar, querem entrar no caminho da palavra, vou brigar com eles não. E não vou brigar com ninguém. Agora tem um detalhe. Gente que está aqui dentro da Assembleia de Deus, que quer despentecostalizar a Assembleia de Deus, com a desculpa de que não há respaldo bíblico para
as experiências que nós experimentamos com o Espírito Santo, espiritual, meus irmãos, sinceramente, não dá para tolerar. A gente chama para conversar, a gente chama para aconselhar, mas se continuarem ocupando cargos de professores de escola dominical, presta atenção, irmãos, não estou falando de um irmão lá de outra confissão, ele está lá na igreja dele, tem a vida dele, e deixa ele ir para o céu também. Estou falando de gente que está aqui, assim como é antiético alguém ir lá querer pentecostalizar uma igreja que é de confissão histórica, é antiético gente que é com cabeça histórica e sensacionista querer despentecostalizar a Assembleia de Deus. Então, com muito temor eu digo, meus queridos, procurem gente igual vocês. Ajuntem-se com gente igual vocês, porque vai ficar tranquilo para todo mundo. É uma briga desnecessária. Ficar criando confusão na cabeça dos jovens, na cabeça dos adolescentes, na cabeça de obreiros simples, homens que trabalham o dia inteiro numa atividade secular e vêm de noite para a igreja e o camarada escuta o dia inteiro palestra de gente de outra confissão e aí vem para a igreja perturbar, desconstruir. Irmão, isso aí é trabalhar contra o reino, meu irmão. O pessoal está querendo evangelizar pentecostal. Não, meu irmão, fica tranquilo. Nós aqui cremos em tudo que a religião cristã tradicional crê. Só que com uma coisinha a mais, a gente crê na atuação do Espírito Santo. A gente não precisa de pregação do evangelho aqui não. A gente precisa aprender a servir a Deus melhor. Prega o evangelho para o descrente. Faça igual a Assembleia de Deus faz. A Assembleia de Deus faz pregação para descrente. A Assembleia de Deus não vai pescar em aquário. A Assembleia de Deus é uma igreja evangelística. Porque quem recebe batismo no Espírito Santo não fica disputando na ágora, não. Ele vai logo lá para o Areópago pregar logo o evangelho e dizer para que veio. Aqui a gente não tem tempo para perder com quem já tem suas convicções e já acha que está no caminho do céu. Amém, vai com Deus. A gente aqui está preocupado com quem está no caminho fora do reino. Só isso. Ah, mas vocês são barulhentos. Meu irmão, é assim mesmo, meu querido. É assim mesmo, a igreja pentecostal é assim. É dessa forma, é desse jeito. É o nosso ethos, é a nossa formação. É a nossa pentecostalidade. A gente não tem que ter vergonha não, meu irmão. A gente não tem que ter vergonha não. Pode fazer barulho, pode falar em línguas, pode dizer glória a Deus, pode cantar cântico espiritual. Vamos deixar o culto ser o que ele sempre foi. Faça-se tudo com decência e ordem, porque o Espírito usará cada um para o que for útil. Meus irmãos, há muito por conhecer, há muito por aprender, há muito por crescer. Mas importa é se nós estamos abertos a isso. Se nós estamos dispostos a isto. Se nós queremos de verdade isto. Se nós queremos tudo isso, há um oceano diante de nós para descobrir. Há um oceano diante de nós para descobrir. Querer esgotar as coisas de Deus é a mesma coisa de você pegar um canudinho para tentar chupar a água do mar. É muita pretensão. Nós estamos diante do oceano. Vamos ser humildes, despretensiosos. E vamos deixar que a operação do Espírito seja real. Não produzida, não fantasiosa, não inventada, não manipulatória, não criada por alguém, mas operada pelo Espírito Santo de Deus de verdade. É assim que o pentecostalismo nasceu. É assim que a igreja de Jesus Cristo foi capacitada e levantada por Deus. E é assim que a igreja de Jesus Cristo vai caminhar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.